Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Sarai. Eu me chamo Laís, sou eu que vou conversar um pouco com vocês hoje, essa noite. E gostaria de agradecer já antecipadamente todos aqueles que estão assistindo essa palestra. Vou convidá-los então à prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, aos mestres do Sarai, e agradecer a oportunidade de trocarmos os conhecimentos e refletir um pouco mais sobre a doutrina espírita. Assim seja. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Eu não vim destruir a lei. Mais precisamente na parte das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Eu trouxe esse tema com a reflexão de que estamos sendo preparados há muito tempo para as revelações que já foram e são feitas para a humanidade. Sempre no momento certo, com o intuito de entendermos e aceitarmos tudo perfeitamente planejado pela espiritualidade. É um caminho que vem sendo percorrido por todos nós, fazendo uma analogia com a escada da evolução, subindo um degrau de cada vez em ascensão. Eu trago aqui os tópicos que falaremos hoje, que são as revelações, né? Eu trago Moisés, Cristo, Sócrates e Platão, que vem antes de Cristo, mas para fazer a conexão, né, a comparação das diferenças e das semelhanças entre os personagens, né, vamos dizer assim, da história da humanidade, e trago Moisés junto com Cristo, né, para a gente fazer essa comparação, e Sócrates e Platão, depois logo o Espiritismo. No capítulo 1, falando de Moisés, no item 2, ele inicia assim: há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, que é promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que são as leis de Deus, são os 10 mandamentos, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. Então, eu acredito que tem a relação com o despertar de cada civilização que vai evoluindo com o tempo. Por isso que a lei mosaica, ela modifica-se com o passar do tempo. Trago agora, que também é citado no Evangelho, os 10 mandamentos. Então, trouxe a título para nós relembrarmos e que está escrito no Evangelho também. Então, o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor, vosso Deus, vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Vós não os adoreis, nem lhes prestarei cultos soberanos. Então, aqui tínhamos na época do Império Egípcio uma crença politeísta. E cultuavam-se vários deuses. E Deus, com os mandamentos, né, trouxe então agora a cultura monoteísta. No Segundo Testamento, então, continuando, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto, não matareis. O sexto, não cometereis adultério. O sétimo, não roubareis. O oitavo, não dareis falso testemunho contra vosso próximo. O nono, não desejareis a mulher do vosso próximo.
E o 10º: não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, aqui, os 10 mandamentos num caráter disciplinatório, né, vamos dizer assim, para estabelecer regras, né, a fim de que o povo daquela época começasse a entender que deveria se modificar o pensamento e a forma de viver. E aí, continua no Evangelho falando sobre o que esses mandamentos têm um caráter divino. E todas as outras leis estabelecidas por Moisés foi porque ele foi obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados foram adquiridos durante a escravidão no Egito. Portanto, as leis mosaicas propriamente ditas tinham um caráter essencialmente transitório. Então, tivemos que ter a imagem de um Deus terrível que condena, que castiga, e não de um Deus justo e bom que já é representado, né, já é nos apresentado por Jesus, que nos traz a lei do amor. Então, agora eu falarei de Cristo, para fazer essa comparação da diferença que teve que se ter entre a época de Moisés e a de Cristo. Então, no item 1, que traz a parte do Evangelho, né, a citação de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Portanto, eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até um único J e um só ponto. Aqui, Jesus veio exemplificar, aplicar, na verdade, os ensinamentos de Deus. Ele revelou, né, todas as verdades, não revelou todas as verdades, uma vez que a humanidade não estava pronta ainda, mas ele dedicou a sua vida para essa missão, de viver os ensinamentos de Deus e mostrar que era possível. E então o Evangelho continua. Na outra parte desse mesmo capítulo, no capítulo 1, diz: ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz a este reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Então, ele veio nos ensinar o caminho. E continua: falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. E para perceber o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a solução. E essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. Então, mostra-nos então uma visão menos materialista. Também a importância de adquirir o conhecimento necessário para esse entendimento e aceitação das revelações, do despertar, que para subir, né, o degrau e enxergar com mais clareza era necessário esse conhecimento. Então, era preciso que novas ideias surgissem para entendermos mais perfeitamente o que Jesus nos disse. E aqui, continuando, no capítulo 1, quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Aqui foi bem claro foram basicamente opostos, né? Então era necessário trazer todos aqueles ensinamentos, tentar com que o povo praticasse, entendesse e aceitasse. E Jesus, depois, na época de Moisés, e Jesus trouxe agora a vivência daquilo que foi ensinado. Para mostrar essa divergência, né, de comportamentos e de ideias, no capítulo 10, se eu não me engano, do Evangelho, é trazido a citação, a passagem da mulher adúltera, né, que foi levada à praça para que fosse apedrejada até a morte, pois naquela época adultério era um crime que se combatia, era necessário a pena de morte sendo apedrejada. Então Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, que nunca errou, não teve pecados. E então, um por um, foi saindo até que restou a mulher e Jesus, e ele diz a ela: vai, não peques mais, né? Então ele também não iria julgá-la. Ele traz essa mudança de dentro para fora, que a gente começa a enxergar os nossos próprios erros em vez dos erros alheios, não só, e assim enxergar também como é passível de erro, né? E aí continua a interpretação da passagem do Evangelho, a segunda parte, né, daquela passagem que eu citei. E o Evangelho traz assim: por essas palavras, né, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo e até o único jota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Então, seria então o objetivo de todos nós, fazer cumprir toda a lei de Deus sobre toda a terra. E é muito atual esse tema, pois é o que estamos tentando fazer para, nesse momento de transição planetária, fazer cumprir e na prática os mandamentos de Deus. Agora, eu trago a citação de Sócrates, que tem no Evangelho, né, na parte da introdução, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Essa citação é muito interessante, pois dá como se fosse começa-se a plantar, talvez, a ideia, né, da espiritualidade ainda mais aguçada, né? Sócrates e Platão vieram antes de Cristo, né? Então, como se uma semente fosse plantada, depois semeada, para que todo esse conhecimento fosse adquirido e fosse praticado logo em seguida. Então, é dito assim: o homem é uma alma encarnada, Sócrates disse. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnado, separou-se deles, e lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Né? Então, aqui, eles são como se fossem os precursores do cristianismo primitivo, e com toda a sua pureza, e também do espiritismo com essas ideias da espiritualidade, né, da reencarnação, que o homem é a alma encarnada. Né? Então, todos esses exemplos vieram na Terra com missões de implantar esse pensamento na humanidade, da existência de algo maior que nós, né? A espiritualidade. Começava a se plantar, né, as sementes aí do espiritismo. Falando em missão, no livro Aleph, A Verdade Original, que é um romance psicografado por Elizabeth Pereira e é do espírito Sophie, nesse livro vê-se principalmente a mudança de pensamento, de comportamento das personagens, e principalmente a missão de Aemon. Ele tem a missão de encontrar
e de levar, né, de volta para os essênios o Aleph, que é o tesouro, as escrituras, os pergaminhos, e ele tem que levar de volta para os essênios, né, encontrar e levar antes dos essênios irem para a Palestina. E para que Jesus, né, que eles falam a estrela, no livro eles falam de Jesus como sendo a estrela, que ele possa estudar, né, aqueles ensinamentos. Aimon, ele passa por muitas dificuldades, né? Ele tinha enigmas para desvendar, para poder encontrar o tesouro, e passa muito perigos no deserto. E se ele conseguisse, né, ele já teria auxiliado e muito para a missão de Jesus. Então, nesse livro é observado que tudo foi preparado e planejado pela espiritualidade, em cada detalhe, para que Jesus conseguisse cumprir também a sua missão, e que outros tiveram missões para que ele pudesse encarnar aqui na Terra. Então, mostra como tudo está interligado e como a importância de cumprir a sua missão auxilia no todo. Aqui agora, continuando, voltando na verdade para o capítulo 1 do Evangelho, agora falando do Espiritismo, né, que seria a terceira revelação. O Espiritismo agora não está mais personificado em um ser, foi codificada por Kardec, né, mas instruído pelos espíritos, então um trabalho coletivo. E traz no item 5 do capítulo 1. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Então, aqui ele traz o espiritual em primeiro lugar, né? A matéria em função do espírito. Então, todas as ideias que vinham sendo semeadas nos outros anos anteriores, aqui vão ser então esclarecidas. Ele continua, Kardec: o espiritismo nos mostra esse mundo, não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. E continua, por fim, conectando, né, as três revelações. No item 6, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. Então, Kardec foi muito didático, e principalmente a imparcialidade que ele teve foi essencial para a codificação. Na palestra do Haroldo Dutra Dias, vou deixar o link na descrição ou nos comentários, é uma palestra realizada no Paraná em comemoração ao aniversário do Evangelho. E ele realiza, o Haroldo, ele realiza uma explicação do Evangelho, como ele está dividido, a contextualização e a visualização histórica da época, da escrita do Evangelho segundo o Espiritismo, e também um pouco da vida particular de Kardec. Né? Então, ele fala que Kardec é acadêmico, ele era um pesquisador, ele procurava nada mais que a verdade por trás daquelas comunicações, principalmente de efeitos físicos, né, daquela época, as mesas girantes, né, que vinham acontecendo, por exemplo. E no filme Kardec, que conta um pouco, pode nos mostrar um pouco da fase da codificação do Espiritismo, que muitos não davam importância ao trabalho, principalmente na academia, e duvidavam, né, daquela pesquisa de Kardec. E ele continuou, né, porque ele foi auxiliado pela espiritualidade, ele deu abertura para que isso pudesse acontecer e cumprir a sua missão também. No item 7, continua falando do Espiritismo,
que o Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve. Então chegou o momento certo para que a humanidade pudesse conhecer, entender um pouco mais, né, que o Espiritismo completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que só foi dito sobre a forma alegórica. Na época de Jesus, realmente não estávamos preparados para receber tudo às claras, né? Vamos dizer assim. E então, o Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, o Espiritismo, obra do Cristo, que o preside, assim como igualmente o anunciou, a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Para fazer uma comparação, no capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral, na parte Não vim trazer a paz, mas a divisão, no item 16, fala que Jesus disse, então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá esclarecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender, o que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Então, quando eu frequentava uma outra casa espírita, eu era criança, no salão de palestras, que as palestras eram realizadas, tinham vários cartazes nas paredes. E uma das frases, das citações era assim: o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Né? Então eu pensava comigo assim, então todo mundo vai se tornar espírita. Então naquela época eu fiz uma interpretação errada dessa citação. E que mesmo sabendo, né, todas as formas de crença que eleva o ser e tenta torná-lo melhor do que ele é, são válidas. E na Gênese, o codificador traz, no capítulo 18, os tempos são chegados, no subtítulo Sinais dos Tempos, é explicado isso de uma maneira bem mais esclarecida, que eu pude entender realmente o que queria dizer essa citação. Ao meu ver, né? Então, no item 17 é falado, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva, se não se apoiar sobre base inabalável. Esta base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitarão. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, aqui não seria o Espiritismo em si, né, mas a prática do Evangelho, da codificação, nos convida. Então, não precisaremos de religiões definidas, né, pois o contato com o divino será mais aguçado. Então, eu trago aqui que todos temos uma missão, em particular, né, mas também uma missão para o coletivo, perante a lei do progresso. Esses exemplos que tivemos
sempre objetivaram a ascensão do coletivo, né, a missão de todos eles, abrindo, né, muitas vezes mão da vida particular, vamos dizer assim, e quando estavam naquela época, muitos poderiam não entender o real motivo, né, a dimensão, a proporção do trabalho, que o trabalho iria tomar, onde iria chegar, pois estávamos sendo preparados ainda para todo esse entendimento e principalmente o bem que iria nos trazer. Eu penso que temos que elevar o nosso eu interior, melhorar nossas questões, nossas sombras internas, que todos temos, mas sempre também pensando no coletivo. O que a minha melhoria gera no todo também, né? Então, para que a lei de Deus se cumpra sobre toda a terra. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, a sombra é a ausência de luz. Então, sejamos luz, nos espelhando em Jesus, sejamos luz para nós, para os outros, para o próximo, para o planeta, que já foi nos dado o caminho, já foi indicado o caminho. E nas instruções dos Espíritos, as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Isso está escrito na introdução do Evangelho, no objetivo desta obra. Então, foi falado, foi ensinado por exemplos, e agora, vamos dizer assim, materializado, codificado esses ensinamentos, como que nos dizendo, se seguirmos esses passos, chegaremos ao objetivo final. Quero convidá-los agora para esse final. Vamos fechar os nossos olhos, concentrar em nossa respiração, sentindo o ar entrar e sair do nosso corpo físico. Que mentalizemos agora um aquecimento na região do chakra cardíaco, que uma luz rosa, uma luz de amor, e sentindo um acolhimento dessa energia de amor puro, o amor que Cristo nos ensinou e mostrou ser possível. Vemos agora essa luz nos englobar, todo o nosso corpo físico e espiritual. Dediquemos essa energia de amor a todos que sofrem neste momento, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade amiga e fraterna possa utilizar dessa energia que produzimos agora para auxiliar os que necessitam. E com um sentimento de imensa gratidão, encerramos essa palestra. Com a graça de Deus, assim seja. Uma boa noite e até a próxima.